Enquanto isso, o Conselho de Ética da Câmara já recebeu representações contra o deputado Eduardo Bolsonaro, incluindo um pedido de cassação apresentado pelo PT. Repórter Vitória Bel chegando com os bastidores. Já existe um prazo para o início dessas análises. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Olha só, ainda não existe um prazo para início dessa análise, isso porque o presidente do Conselho de Ética, o deputado Fábio Chiocchet, do União Brasil, diz que na semana que vem vai dar prioridade para continuar a análise de suspensão de mandato de André Janones, do Avante, que é um aliado do presidente Lula. Então, na semana que vem ele vai se concentrar nisso e depois, nas semanas seguintes, ele vai avaliar se avança com os pedidos de cassações contra o Eduardo Bolsonaro. Lembrando que são 4 pedidos de cassação, melhor dizendo, contra o deputado federal, 3 deles feitos pelo PT e um deles feito pelo PSOL. O primeiro pedido de cassação foi, inclusive, protocolado lá em fevereiro, quando Eduardo Bolsonaro começou a fazer as viagens aos Estados Unidos, ainda sob o mandato de deputado federal e já fazendo ataques ao Supremo Tribunal Federal em terras estrangeiras. Depois, em julho, foram protocolados mais 3 pedidos de cassação pelo PT e também pelo PSOL, já aí depois que o presidente americano Donald Trump anunciou a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, deixando claro que isso foi após as articulações do deputado federal Eduardo Bolsonaro e em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente conversou, portanto, com o Fábio Chiocchet, ele ainda não deu uma previsão de quando que isso deve continuar, mas o que a gente já sabe é que esse envio dos pedidos de cassação para o Conselho de Ética é, na verdade, uma resposta do presidente da Câmara, Hugo Motta, isso de acordo com aliados próximos a ele, às provocações que Eduardo Bolsonaro tem feito lá nos Estados Unidos. A gente lembra que, alguns dias atrás, Eduardo Bolsonaro disse em entrevista à BBC News Brasil que Hugo Motta, presidente da Câmara, e também Davi Alcolumbre, presidente do Senado, estariam no radar para possíveis novas sanções do presidente americano Donald Trump. E, de acordo com aliados de Motta, esse envio desses pedidos de cassação é, portanto, uma resposta. Antes disso, o Motta vinha considerando deixar as faltas de Eduardo Bolsonaro correrem até o limite que o regimento da casa permitisse, e depois disso ele poderia perder o mandato por ausências. Foi o que aconteceu no caso do ex-deputado Chiquinho Brazão, que acabou perdendo o mandato por ausências e não necessariamente pelas acusações de quebra de decoro parlamentar. Se um deputado perde o mandato por quebra de decoro parlamentar, aí sim ele não consegue se eleger, não consegue concorrer às eleições. Por isso é que seria melhor, entre aspas, para a oposição que Eduardo Bolsonaro perdesse esses mandatos por falta. Mas agora os processos contra ele já estão no Conselho de Ética. Tiago. Vitória Bel, até daqui a pouquinho, só para esclarecer o nosso público, numa primeira imagem que nós vimos aí, foi uma entrevista que o deputado concedeu para Reuters, estamos acompanhando, e ele, nessa entrevista, voltou a falar sobre novas sanções contra o Brasil e a atuação dele nos Estados Unidos. Cristiano Vilela, a situação dele e essa discussão sobre o Conselho de Ética, porque a gente soube lá atrás que o prazo que ele pode ou poderia ficar fora do país ou fora do mandato, da forma licenciada que ele está, né, aí ele poderia correr riscos de perder o mandato. E agora tem essa discussão por faltas. Mas e o Conselho de Ética? Para você, é necessário que o Conselho de Ética entre também nessa discussão? Olha, Thiago, eu vejo que nesse sentido existe uma questão política que está sendo levantada pelo presidente da Câmara à medida que ele deixa de se utilizar talvez uma estratégia mais confortável para essa cassação, que seria o decurso de prazo, e passa a permitir com que o Conselho de Ética eventualmente entre no âmago das denúncias que são trazidas de que o deputado Eduardo Bolsonaro estaria conspirando contra os interesses nacionais. Caso isso de fato avance, será naturalmente uma derrota mais significativa para o parlamentar, para a oposição de uma forma geral. Agora, poderá também abrir um precedente grave em relação aos deputados de oposição que muitas vezes promovem críticas no exterior, fazem movimentações contrárias aos governos de plantão, enfim, é algo
algo que talvez, se pensado no médio e longo prazo, pode acabar atingindo outras pessoas em outros momentos históricos. E saber, não é, Dora, qual é a configuração do Conselho de Ética, qual seria o futuro que o Conselho de Ética daria para o deputado Eduardo Bolsonaro, mas você sempre fala, né? O Conselho de Ética é questão política. Não, claro, tudo na Câmara, tudo no Congresso é uma questão política. Agora, esses pedidos, eles trazem pressão para a oposição bolsonarista que evita apoiar abertamente as ações do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, mas também, claro, não quer uma cassação de mandato. Então, o que vai se construir, tenho certeza, é uma solução meio termo, porque quando cai no Conselho de Ética, aí pode acontecer qualquer coisa, muito provavelmente nada. Então, qual é a saída melhor para o deputado? Deixa escorrer, vai ter um ritmo lento, até porque o presidente do Conselho de Ética é próximo ao deputado Jair Bolsonaro e o Hugo Mota já fez o seu gesto, pronto. Então aí fica tudo lá correndo no Conselho de Ética, o tempo vai se encarregando de cassar o mandato dele por faltas, porque aí fica aquela solução mais suave, não tira os direitos políticos, a cassação, a perda de mandato não tira os direitos por faltas, não tira o direito político. Agora, para que ele quer? Se ele não pretende o Brasil, também que uso ele faria desses direitos políticos aqui, a menos que ele esteja planejando, contando com a eleição presidencial de um aliado e aí a mudança geral na Procuradoria, um perdão total e absoluto, e aí ele possa voltar e se eleger. Se for esse o plano dele, talvez dê certo, mas eu acho que essa coisa vai ficar ali. Agora, e Dora também, fazendo um exercício de futurologia, dependendo do desdobramento do Conselho de Ética, Dora, e junto com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, como que esses dois momentos podem não só amplificar a questão política, mas também deixam, claro, como tudo isso deixa a própria situação da família de Jair Bolsonaro e a tensão no país, de uma certa maneira? Sim, fica na berlinda, porque a tensão, porque, como eu disse, o fato de não entrar pelo ano eleitoral não tira o elemento, a tensão política da coisa. Ela vai estar presente. Agora, o andamento no Conselho de Ética não vai se misturar. Inclusive, o julgamento vai servir como um pretexto, exatamente para não misturar, sabe aquela coisa? Não vamos aumentar a tensão, isso aí é muito típico, né, de movimento de quando se quer postergar alguma coisa. Não vamos aumentar a tensão, não vamos misturar uma coisa a outra, então isso serve de pretexto para ficar lá cochilando no Conselho de Ética. Agora, a tensão política do julgamento, essa é inevitável, ela vai perdurar o julgamento inteiro, assim como perdurou no julgamento do Mensalão, nos julgamentos da Lava Jato, em todo o transcurso da Lava Jato, quando os casos foram à justiça, aquilo foi uma tensão política. Agora o mundo não acaba, tá? Ainda tem isso que tem de bom na história. O mundo não acaba, isso é do jogo. O que é diferente agora é o que eu chamo de fator externo. Essa interferência, e não é um fator externo qualquer, porque não é um país ali, não, é a maior potência do mundo interferindo, colocando o país sob o ataque e ligando este ataque a este julgamento que começará no próximo dia 2 de setembro. Então, vem nuvem negra por aí. De qualquer forma, são dois poderes, não é, Vilela? A Câmara funciona de um jeito e o Supremo de outro. Exatamente. Agora, em termos de divulgação, em termos da forma como isso vai cair na cabeça do eleitor, na cabeça dos apoiadores, seja da família Bolsonaro, seja de oposição, é natural que acirre ainda mais o fla-flu que existe hoje no Brasil. De um lado, há naturalmente um enfraquecimento por parte do ex-presidente, do seu filho, haja vista que estão sendo julgados
pelo Legislativo, pelo Judiciário, sem dúvida é um momento de enfraquecimento. Mas é um grupo político que, de alguma forma, sabe trabalhar bem no sentido do confronto. Então, muitas vezes se constrói uma linha de argumentação que faz acirrar realmente o debate político e faz com que a sua militância acabe se engajando ainda mais e talvez até trazendo ali algum tipo de benefício político eleitoral futuro.